Frei Reinaldo Stecanella participando do nosso bate-papo de hoje. No bloco anterior falamos um pouquinho sobre a importância do tema da campanha da fraternidade desse ano, dando destaque aí, né, para o saneamento, esgoto tratado, quanta água é desperdiçada, quanto esgoto que não recebe o tratamento é descartado e vai parar nos nossos rios, mares, contaminando. Nós temos aí no Brasil uma criança morre a cada 3 minutos por não ter acesso à água potável, rede de esgoto, falta de higiene. Então são números que realmente vale a pena a gente ter acesso e tentar de alguma maneira fazer a nossa parte. Claro que os governos nas esferas municipal, estadual, federal, eles têm as suas responsabilidades. Mas nós também temos, na hora de usar a nossa água com responsabilidade, né? Na hora de abaixar o vidro do carro e não jogar coisa na rua para não ajudar a entupir o esgoto. Então, assim, são coisas simples que vale a pena, durante essa campanha da fraternidade, a gente refletir e repensar como nós, como formiguinhas, a gente pode contribuir de alguma maneira. Nesse bloco, a gente quer dar aí uma pincelada. Nas próximas entrevistas com o Frei Reinaldo, a gente vai falar um pouquinho sobre o estudo bíblico. Eu estou muito feliz de falar esses temas, sabe por quê, Tati? Sexta-feira eu estou chegando da Terra Santa, eu cheguei da Terra Santa, a terra bíblica, a terra de Jesus, dos patriarcas, dos apóstolos, de Maria, de José. Então, porque eu gosto muito do tema e a gente foi lá também para fazer uma espécie de um retiro de estudo lá na Terra Santa, a terra de Jesus. Então, eu estou chegando com uma bagagem muito grande, disposto a partilhar com você, viu? Compartilhe. Frei, para começar então, antes da gente destacar determinada parte da Bíblia, como é que ela é dividida? Porque a gente tem, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e aí como tem o Novo Testamento, a gente pode descartar o Antigo Testamento ou não? Não, pelo amor de Deus, a Bíblia é completa, são 2 testamentos, o Antigo e o Novo, e cada um deles tem uma marca, para a gente entender, uma marca bem específica. O Antigo Testamento é a antiga aliança, a aliança que foi feita entre Deus e o povo de Israel, que tem como marca central aí a libertação do povo do Egito. Então, a Páscoa do Egito, a libertação do povo do Egito. Então, essa é a característica do Antigo Testamento, que a gente vai ver cheio de profetas, de patriarcas, enfim. E depois temos o Novo Testamento. O Novo Testamento que já aí entra a história de Jesus, a nova aliança, o Novo Testamento, a nova aliança, que é marcada justamente pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então temos 2 testamentos, ou seja, Jesus veio esclarecer e completar o antigo. A gente não pode, eu gosto mais de Jesus, eu não gosto do povo judeu, então eu vou tirar o Antigo Testamento e vou ficar só com o Novo Testamento. Não pode. É a história da salvação, a história de um povo escolhido, o povo de Israel, que nessa história do povo de Israel, Deus se revela, escolhe um povo e Jesus nasce nesse povo e a sua mensagem se estende até hoje para cada um de nós. Então não podemos separar os 2 testamentos, viu? Novo Testamento e o Antigo Testamento. Além dessas 2 partes importantes e que se completam, o que mais a gente tem acesso na Bíblia, divididos então por nós temos temas? A nossa Bíblia, Tati, ela tem a Bíblia católica e é muito interessante, né? Tem que diferença, a gente né? Entre as tem religiões, diferença, as sim. Bíblias? A nossa Bíblia católica tem 73 livros, 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, a Bíblia que é católica, né? Justamente a gente pode pegar uma Bíblia católica nas primeiras páginas, a gente olha, é bom a gente olhar, ou seja, quando é editora Ave Maria, Loyola, enfim, essas clássicas assim que a gente conhece, tudo bem tranquilo, né? Mas temos 73 livros, 46. Quando eu falo livros, assim, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Gênesis, Levítico, enfim, são 73 livros que fazem parte dessa antiga aliança e 27 livros dessa nova aliança do Novo Testamento. Então, a Bíblia cristã católica tem 73 livros. É importante a gente perceber se está lá, porque alguns livros a gente vai entender depois em nossos estudos, por que dessa diferença, por que algumas igrejas hoje não têm 73 livros, por que tiraram alguns livros, qual foi a razão, o fundamento de tirarem alguns livros. A nossa Bíblia cristã, é importante que você confira, quando você pega uma Bíblia, se está lá uma assinatura de algum bispo, de algum cardeal, enfim, fique tranquilo que é uma Bíblia católica, ela é completa com 73 livros, né? Perfeito. Frei, eu particularmente também adoro os Salmos.
Eu acho que ali tem uma mensagem tão bonita e eu tenho a impressão, às vezes, quando eu leio algum salmo, é o que o pessoal em casa comenta. Tati, você leu uma mensagem hoje na abertura do programa, parece que era o que eu estava precisando ouvir. Às vezes eu faço a leitura de alguns salmos que parece que aquela leitura era o que eu precisava escutar naquele momento. Os salmos. Temos 150 salmos, Tati. Tem maiores, menores, bem tiquitinho, assim, tem vários tamanhos, mas assim, são atribuídos a grande parte a Davi, os salmos de Davi. São salmos de louvor, salmos de súplicas, salmos de momentos de enfermidade, de momentos de depressão, de momentos de tristeza, de resgate, salmos de louvor, de vitórias, enfim. Para cada situação da vida tem uma expressão que os salmos traduzem a vida. Por isso que é importante, a gente, em toda a Eucaristia, a gente pode perceber que a gente faz a primeira leitura na missa, depois logo em seguida vem o salmo, que a gente inclusive repete o refrão do salmo, né? O salmo responsorial. E depois tem o evangelho, enfim. No domingo tem a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, a aclamação e o evangelho. Então os salmos exprimem, são formas de nos posicionarmos diante da vida e que respondem também a várias situações que nós vivenciamos no dia a dia, né? Outra coisa que você destacaria para a gente, Frei? Destacaria, assim, que a Bíblia, ela não foi escrita num único lugar, num único tempo, com um único povo. Vários momentos, vários tempos, né, também foram escritos por várias pessoas. Lembrando que a palavra de Deus, Deus usa os instrumentos que são os seres humanos para colocar por escrito aquilo que Deus quer. Então, a Bíblia é importante. Não foi uma pessoa que se sentou do cabo a rabo do Gênesis ao Apocalipse que escreveu lá, ficou tanto tempo escrevendo. Não, foram vários momentos, vários anos, várias épocas, várias localidades. Tem em Israel, tem escritos na Babilônia, na Assíria, enfim, vários locais que traduzem, que foram escritos no tempo da Bíblia. A Bíblia também foi escrita, é importante a gente frisar, os idiomas originais. O aramaico, né, já não se fala mais, hoje é o hebraico. O hebraico já é a atualização do aramaico. Jesus falava o aramaico, né? Então hoje se fala o hebraico mais moderno. Então, aramaico, hebraico e o grego, né? Esses foram os idiomas da Bíblia. E como é que a gente pode perceber? Como é que foi essa palavra que nós temos, a Bíblia? Ela foi, imagine, Tati, uma sala enorme, cheia de rolos de pergaminhos. Aqueles rolos assim, quando você pega um cartaz e enrola, né? Então imagina uma sala enorme, cheia desses rolos chamados pergaminhos. De repente os escritores sagrados foram organizar esses rolos. Como é que organizaram? Como é que não tinha uma TV século XXI naquela época, não se tinha uma rádio lá para fazer uma reportagem, um fotógrafo para fazer uma entrevista lá naquele momento, assim, para como organizar? Então a igreja, né, e os escritores sagrados organizaram no decorrer do tempo, que a gente vai estudar no decorrer do nosso ano, organizaram por temas. Por exemplo, quais são os livros que falam da história do povo? Opa, livros históricos. Quais são os livros que falam da origem do povo? Opa, lá vem o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Qual o livro que fala assim, dos profetas? Então tem o bloco de todos os profetas. O livro que fala os livros que falam da sabedoria, dos ditos populares, enfim. Então tem os livros sapienciais, eclesiásticos, sabedoria, enfim, cântico dos cânticos, enfim. Então a Bíblia ela foi organizada por temas. É um livro de história? É, porque a história de um povo, a história de um povo eleito, o povo escolhido, o povo de Israel, mas assim que a Bíblia foi organizada de acordo com os temas específicos, então a gente tem que ter critério, a gente vai ensinar aqui no programa da Tati como a gente pode ter uma linha, uma sequência de estudos. Frei, o Novo Testamento eu entendo, mas chega no Antigo Testamento, é um monte de nomes, é um monte disso aqui eu não consigo entender. Fique tranquilo, se você perseverar aqui no mulher.com, você vai aprender. Frei, convite feito para o nosso público, nos vemos em 15 dias. Com a graça de Deus, e a gente dá início, então, ao nosso estudo bíblico. Que Deus Obrigada abençoe, por Tati. Topar. Viu, bom estar aqui, bom voltar daqui um pouquinho, Santo Terço, às 18 horas, depois o vídeo de saúde, 7h30 da noite, com você, viu? Parabéns, continue com o programa que está bom demais aqui. Obrigada. E vai organizando a sua pergunta. Se você tiver alguma dúvida, qualquer tema bíblico, pode mandar aqui para o programa, que a gente vai, no decorrer dos programas, a gente vai tentar tirar todas as dúvidas. Deus abençoe. Bom programa mais tarde, Obrigado, Frei, e nos Tati. vemos em 15 dias. Deus abençoe. Intervalo rápido e na sequência a gente volta com mais dicas. Ainda hoje tem mais uma receitinha delícia no quadro Bom Sabor e mais 2 sugestões de artesanato. Tem bolsinha de manicure e tem crochê de grampo.
Fiquem conosco.